Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estreia do programa Até Que Ponto Futebol, com Luciano Birajara Nassar e hoje com um convidado especialíssimo, campeão brasileiro como jogador, 50 anos de carreira no esporte, muita luta, muito sangue, muita dor, muita alegria, mas 50 anos ali, fiel ao esporte, tanto no time grande como no time pequeno. Esse viveu o futebol. Não foi uma armação, nem uma mentira, nem um sonho de verão. Zagueirão raiz, como a molecada hoje diz, zagueirão das antigas e um técnico competente, sério, que sempre falou a linguagem do torcedor. Estevão! Fala, Estevão Soares! Oi, Luciano, um prazer estar aqui fazer parte desse primeiro programa seu. Até Que Ponto Futebol? Olha que... Gostou do nome? Gostei do nome, maravilhoso. Até que ponto futebol? Até que ponto nós podemos vivenciar o futebol? Nós podemos ter emoção com o futebol? Eu acho que não tem, né? É o final, é uma exclamação. Além de interrogação, é uma exclamação. Então, é um prazer poder participar com você desse primeiro programa. Espero que você tenha. Espero não, tenho certeza que você vai ter muito sucesso com esse podcast. E durante esse tempo aqui nós vamos falar bastante. São 54 anos agora em fevereiro de carreira, né? Entre jogador e treinador. 21 dentro do campo e o resto como treinador. Então, histórias muitas, né? Como você falou, times pequenos, times médios, times grandes, ou seja, né? E além de tudo, eu acho que o mais importante do que título, do que dinheiro, do que fama, do que tristeza, que houveram muitas tristezas também, isso é normal, faz parte de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa, além de conhecer o mundo, poder trabalhar fora em 2 oportunidades, fazer excursão com os clubes, eu acho que a coisa mais importante que o futebol me deu foram os amigos, Luciano, e você é um deles. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu preservo mais, que eu valorizo mais que o futebol tenha me dado. Vamos conversar bastante sobre a nossa carreira. E isso é uma realidade, né? Porque é o que o futebol acarreta isso, né? Bons sentimentos, não é? Boas virtudes. E eu vou te dizer o seguinte, tanto é que o Estevão, você está presente em 2 livros meus. Não, 3 livros. Biografia do Doval, você faz um comentário sobre o Doval, você dá um depoimento para mim. Outro livro que eu escrevi do Toninho Catarina, Toninho Valente. Também Toninho centroavante do Toninho Palmeiras. Centroavante, você dá um outro depoimento para mim muito bom, falando da luta no campo, da dificuldade de ter que enfrentá-lo sempre, né? E no último, do Evaristo Macedo, que está aqui, o livro dele. Esteva! Evaristo de Macedo está aqui. O que você quer, Esteva? Olha aqui, para vocês, lançamento de 2 semanas atrás, está aí para vender. Evaristo de Macedo, o símbolo sagrado do futebol, escrito por mim, com a colaboração do excelente Sérgio Pugliese, que fez todo o trabalho de mídia. Então, por favor, prestigiem e comprem, porque é um trabalho de 1 ano e meio. Sangue, suor e lágrimas. Estevão, vamos lá. Cafelândia, o que você lembra de Cafelândia, a tua cidade? Me fala daquele início. Como foi isso aí? Como começou o futebol? Olha, agora que você falou o que você lembra de Cafelândia, já me deu um nó aqui na garganta. Não, mas é para dar, não? É para dar um nó. Cafelândia, para mim, é tudo, né? Foi a cidade onde eu nasci, onde eu vivi até os 15 anos, junto com o meu pai e minha mãe, apesar de ter perdido a minha mãe com 12, mas a cidade onde eu me criei, onde meus irmãos, a nossa família foi criada, eu e mais 2 irmãos mais velhos, eu era o caçula, e aonde eu tenho imagens e lembranças maravilhosas de todo aquele tempo meu de grupo, de infância, das dificuldades da nossa família que nós enfrentamos, da doença da minha mãe, que foram 5 anos, uma luta terrível e acabou falecendo depois, ou seja, da luta do meu pai,
da educação que ele deu para os filhos, mesmo com toda a pobreza que nós tínhamos, a dificuldade, mas culturalmente, socialmente, nós tivemos uma riqueza enorme do seu Albertino, o seu Alberto em Cafelândia, porque ele nos educou daquela melhor maneira possível. Então, Cafelândia, para mim, foi o ápice da minha vida, né? Eu cultivo amigos até hoje lá, tenho a minha madrasta, temos a nossa casa lá, minha madrasta ainda mora lá, volta e meia eu vou, fico alguns dias com ela, ou seja, Cafelândia é o amor da minha vida. Que beleza, hein? Feliz do ser humano que se educou nesse período, né? Eu, como sou professor, eu dei aula há 20 anos, vou voltar agora, parei na pandemia, de História e Filosofia, eu sei a dificuldade que é você lecionar hoje. Os problemas que são as novas pedagogias, as novas formas de comportamentar certas ideias e de comportamentar certas posturas. Quer dizer, hoje é difícil. Feliz do homem que teve essa oportunidade e tenho certeza que Cafelândia forjou o caráter do Estevão como jogador, né? Um jogador sempre muito sério, muito dedicado, capitão dos times. Cafelândia te forjou? Cafelândia foi fundamental para o título brasileiro de 77 com o São Paulo? Sem dúvida nenhuma, Lu. Primeiro, vamos nos remeter à minha casa. Você falou em princípios, isso nós tivemos desde o início, aquela coisa de você não comer sem camisa, de você não comer um lá, outro não. Sentava todo mundo, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, eu pequenininho, então... A gente pedia a bênção, né? Pedia a bênção, então era isso, a minha avó, aquelas coisas todas. E isso foi um norte na minha vida, né? E eu tive dentro da minha casa, desde pequenininho, o meu pai foi goleiro, jogou no Cafelândia, jogou no Glória, jogou no Rio Branco de Bitinga, onde ele conheceu a minha mãe, né, minha finada mãe, que era de Bitinga. Ou seja... Bitinga, cidade do Ney, hein? Você marcou, hein? O Ney, você enfrentou o Ney, o Ney ponto porra, esquerda. Isso Elias Ferreira, sobrinho, você jogou contra ele Joguei muitas contra. vezes. O Ney era aquele... O apelido dele era a palavra até meio forte, mas é cu de cobra, sabe por quê? Porque você batia, você falava, você vinha e dava, ele te driblava, você dava uma pancada. Aí ele caía, você falava, eu matei no bom sentido, matei a jogada. A hora que você virava, ele tava escurachando, saindo, e saía acabou. Você não derrubava o Ney. Então, você lembra o apelido dele no futebol virou esse cobra aí. Cobra, né? Cu de cobra, né? Agora, você lembra do Ney, quando ele driblava, ele quase no chão, o corpo dele, ele deitava no chão, um negócio incrível. É justamente cara. O que eu falei pra você. Ele deitava, ele jogava como se fosse um carro de Fórmula 1, em diagonal, né? Você batia e ele não derrubava, ele caía, ele saía rastejando que nem cobra e já saía. Meu pai adorava o Ney, meu Deus do céu. Então, a gente, voltando, né, eu tive o início do meu pai, que foi um exemplo, até como jogador, desde pequenininho eu lembro dele me ensinando, usa a perna esquerda, que você não está usando a perna esquerda, isso com 8, 9 anos de idade, treinava, tinha uma bolinha velha lá em casa, eu tive a felicidade de nós somos em 3 irmãos, eu tive um irmão mais velho que eu, do meio Bo, né? Boa, famoso, jogou, zagueiro o Bo jogou no sim. Garça, no Linense, jogou no Comercial de Ribeirão Preto, no Atlético Goiás, no Guarani, no Moarama, ou seja, teve no Marília, teve uma... Inspiração para você, né? Foi inspiração, eu com 10, 11 anos ia ver o Linense jogar, e ele jogando lá no Linense, era craque do Linense, começou como meia esquerda, depois veio de volante, veio de quarto zagueiro, então a minha casa respirava futebol. Então eu tive, desde o começo, eu queria, e a gente, devagarzinho, nós fomos começando a trilhar esses exemplos, né? E meu pai sempre, tem que treinar, treina essa perna esquerda que tá muito ruim. Eu lembro dele falando isso. Ou seja, o meu irmão vinha de Lins, quando ele estava de folga, vamos correr, vem comigo. Saímos para a rua correndo, ou seja, então essa doutrina boa foi talvez um espelho para mim ter a sequência da minha vida, né? Sim, agora me fala o seguinte, pouca gente sabe do Sentimento Futebol Clube, que é um time que era um time filantrópico, não é, que vocês faziam exibições pelo interior, arrecadavam fundos para o pessoal carente. Que bonito isso aí. Você, Brasil de Oliveira, Plínio Marcos,
Oswaldo Alvarez. E o Vadão. Esses foram os 4 fundadores. Olha que beleza. Fala um pouquinho do sentimento. O sentimento foi o seguinte, eu fiquei na base do Guarani 73, 74, 72, 73, 74 eu profissionalizei. Aquela estreia contra o Santos no Pacaembu, marcando o rei. Depois nós vamos falar sobre isso. Da estreia, sim. E aí eu estava um dia lá no Brinco, aí o Brasil estava por lá, né? E o Vadão era a base, o Vadão era juvenil. Aí o Brasil veio lá e falou, Estevão, vamos assistir, hoje tem uma peça aí do Plínio Marcos. E o Plínio Marcos tinha nada mais, nada menos feito a novela da antiga TV Tupi, Beto Rockefeller. Ele era o Vitório. Era o bambambam da novela lá. Puta, quem não queria conhecer o Plínio Marcos, papapá, da novela? Aí fomos lá fomos no Teatro Municipal, lá na Prefeitura, assistimos, aí fomos pro camarim, e o Plínio, foi o Brasil e o Vadão. E nós estamos os 3 esperando ele, aí ele chamou, aí o Brasil, eles se conheciam já, pô, esse aqui é o Estevão, eu já ouvi falar dele e tal, esse é o Vadão da base e tal, ou seja, fomos para um restaurante comer uma pizza, o que é normal, e estamos conversando, e o Plínio falando, e o Plínio falava, que jeito dele, que não parava de falar. Aí lá para as tantas, ele falou, eu sou ponta esquerda, porque eu jogo de ponta esquerda. Aí se o Brasil falou um negócio, ele, você é de Cafelândia? Vamos fazer um jogo lá, fim de ano agora, era perto das férias. Né? Aí ele falou, vamos fazer um time para a gente jogar. Vamos. Aí qual o time? Um time para as férias, como é que chama? Um falou A, falou B, aí não sei quem lá falou Sentimento. É isso mesmo, então o nome é Sentimento. Qual é a cor qual a cor do time? É verde, amarelo, azul, branco, vermelho e branco. Ou seja, e o primeiro jogo do Sentimento, que durou mais ou menos uns 12, 15 anos o Sentimento. Ficou uma sequência de mais de 12 anos. Todo final de ano nós fazíamos de 4 a 5 a 6 jogos filantrópicos em todo o interior de São Paulo. E aí o primeiro jogo, a estreia, foi em 74, em Cafelândia. Dia 19 de dezembro. Naquele tempo tinha assim, um mês de férias, né? O atleta parava, era um mês. E nós marcamos, o meu pai, o senhor Alberto, vendeu o ingresso lá para a creche, para o Asilo São Vicente e para a creche. Vendeu o ingresso para a cidade inteira, e com os cartazes e tal. E o povo de cidade interior sabe como é que é, desconfiado. E eu estava lá de férias já desde o começo de dezembro. Os caras, você acha que vai ter o jogo aqui? Você acha que vai vir o Plínio Marcos aqui? Você acha que o Tobias, goleiro do Guarani, vai vir aqui? Quem mais? Fala os nomes todos jogadores da época. E eu triste. Aí no dia do jogo, né, era sábado, na sexta-feira, eu cheguei em casa à noite, estamos assim, televisão lá, programa do Ayrton Rodrigues e da Lolita. Ayrton e Lolita. Era o Clube dos Artistas. Que casal lindo. Era uma coisa assim. Aí eu tô no sofá da casa do meu pai, estamos assistindo o programa, e eu triste, meu pai, o que foi, filho? Eu falei, pai, o povo aqui a cidade inteira tá falando que não vem ninguém, que é conversa minha, que é não sei o quê. Cidade interior tem muito disso. Lá depois o Plínio, aliás, o Ayrton falou, estamos recebendo aqui a Valderez de Barros, que era a esposa do Plínio Marcos. E aí passou um intervalo, voltou. E então, Valderez, como é que estão a peça tal. Aí pegou e falou, aí tinha o filho do Plínio deles, o Kiko, que é o mais velho. Devia estar com 8 ou 9 anos na época lá. Aí ele falou, Kiko, você é o filho mais velho do Plínio? Eu sou. E por que seu pai não veio aqui hoje? Ele falou, o meu pai não veio porque ele está concentrado, porque amanhã ele vai... Olha, eu falo isso, eu vejo você aqui. Ele vai jogar para o Sentimento Futebol Clube, é um time aí de Campinas, vai jogar lá em Cafelândia, uma cidade do interior. Olha, mas não deu 2 minutos, a porta da minha casa tinha mais de 30, 40 carros buzinando, interior. Aí foi uma festa, e depois eu consegui levar mais 2 vezes, né, o Sentimento lá, e todas as vezes o meu pai... Não, o Plínio foram em 2 vezes, a terceira, se eu não me engano, ele não foi. Mas aí na época foi o Muricy, aí o pessoal do São Paulo, quando eu estava o Bezerra, né, o Mirandinha, ou seja, em cada jogo, a gente diz, por exemplo, o jogo lá em Ribeirão Preto, ou perto de Ribeirão Preto, a gente priorizava os jogadores de lá.
Tinha alguns que iam direto, eu ia direto, né? O Vadão ia direto, o Brasil, Sim. que era o dono do time, tinha que ir. O Plínio ia em alguns, também depois não tinha muita agenda para ir em todos os jogos, né? A gente priorizava os jogadores da região, tinha uns 4 ou 5 que eram todos Não, mas jogos. e ele deu o pontapé inicial O nisso, pontapé inicial no Porque, time. porque ele emprestou um nome pro sentimento. Que era muito forte. Um O Plínio puta Marcos do era nome. e a Cê TV sabe- Tupi era a Globo da época. Sim, sim, e o Plínio Marcos, eu conheci, meu pai conheceu. Plínio Marcos foi o maior dramaturgo e teatrólogo do mundo. Ele era chamado de o teatrólogo maldito, porque ele era, além de ser um ser humano incrível, né, não aceitava essa neurose de capitalismo, ele não aceita, ele era solto, não era ligado nem à esquerda nem à Nem direita, a direita. a nenhum espectro ideológico. Ele dizia que ideologias acabavam criando gaiolas para o ser humano. Ele dizia isso muito, falou algumas vezes para mim. E o Plínio Marcos era um símbolo. Ele foi traduzido para o alemão, para o francês, para o inglês. O Plínio Marcos é um dos caras mais injustiçados da TV brasileira. É isso. E ele acabou nesse jogo lá, ele fez um gol. Nós ganhamos de 6-4, uma coisa assim. Ele fez um gol de barriga. Não, ele era sensacional. Cruzado da ponta direita, ele entrou de ponta esquerda. De barriga? Ele tropeçou. Ele escorregou de barrigudão. Enfiou a barriga. Enfiou a barriga, fez o gol a vida inteira. Quando tinha que eu ia ser as peças dele, aí, Estevão, e aquele jogo lá em Cafelândia, fala pra eles aí que ele não sabe que eu fiz o gol. Eu falava de barriga, ele também não precisa falar que foi de barriga. Ele fez uma Abajur Lilás. Abajur Lilás. Sensacional, enfim. 2 Perdidos numa Noite Suja, que virou filme depois. Né? É um monstro, foi um monstro. Ele é gigante. Monstro. E o que eu ia te falar do Plínio? Ele escrevia muito pra Folha também. Ele era um escritor. Eu vou te contar uma rápida do Plínio. Tô andando no meu bairro, tô andando com a minha mulher no meu bairro, de repente eu vejo na lixeira. Veja como o brasileiro não tem memória, como o brasileiro não valoriza o que deve ser valorizado. Eu vi numa lixeira um livro com a capa rasgada. Eu falei, porra, quem é o imbecil que joga um livro no lixo? São 22 anos de carreira que eu tenho, né, claro. Estevão? Eu dou aula, eu acredito na literatura como eu acredito na religião. Eu acho que são 2 pontos que podem criar milagres na vida humana. E eu fui ver o livro jogado, não era o livro do Plínio Salgado. Isso aí tem uns 5 anos. Estava na lixeira. Eu peguei o livro, estava no cantinho da lixeira. Eu peguei o livro, levei para casa, tirei o pó, mandei encadernar e está na minha biblioteca. Poxa, que legal. Parabéns. Uma encadernação preta do Plínio Marcos, um dos maiores dramaturgos e escritores brasileiros. Me fala o seguinte, aquela tua fratura, voltando ao futebol e já endereçando essa pergunta para você, a fratura tua, eu lembro que eu era garoto e eu vi na matéria da revista Placar uma foto tua sentado num banco da praça. Lá em Cafelândia. Em Cafelândia. O pessoal do Placar foi lá e fizeram a reportagem lá. E a foto é terrível, porque você jovem, eu era um molequinho, mas eu sempre fui apaixonado por leitura e pela revista Placar, que na época era uma revista que tinha jornalistas de primeira. Continua boa, mas naquela época, década de 70, tinham jornalistas excepcionais. E essa foto me marcou, a tua fratura e o teu sofrimento. Me conta um pouco disso e como que você conseguiu dar a volta por cima. Inclusive a volta por cima está muito ligada ao Plínio Marcos, eu vou falar na sequência. O que aconteceu foi o seguinte, eu desde quando estreiei no profissional, em 74, fevereiro, com 17 anos e meio, eu passei a ser monitorado pela CBD, né? Não era nem CBF na época, CBD, para ir para a seleção olímpica, que eles estavam começando a preparar a equipe para os Jogos Olímpicos de 76, em Montreal. O que acontece? Aí veio na época o Cláudio Coutinho, veio em Campinas, com o Parreira, me observaram em treinamento, aquelas coisas que eles faziam tudo, e eu praticamente estava convocado. O time base era o Carlos, goleiro da Ponte Preta, lateral direito o Rosemiro, eu,
o Edinho do Fluminense, o zagueiro, e o Júnior do Flamengo. Excelente zaga. Olha o time. E Júnior, lateral esquerdo. Excelente. Batista do Internacional. Quem era o meio? Batista e quem? Batista e Alberto Leguelé do Bahia. Leguelé do Bahia, conhecido. Bahia, Cláudio Adão, centroavante. Cláudio Adão no centro de ataque. Do Santos, o Santos, ponta esquerda, acho que do Santa Cruz, uma coisa assim. Era um time. Santos os outros eu não estou lembrado, mas era um time excepcional. E o que aconteceu? Já estava sabendo que ia ser convocado. E os diretores me chamaram: ó, Estevão, você vai ter agora o pré-olímpico e você vai para as Olimpíadas, você é um nome certo, tal. O São Paulo foi me contratar. São Paulo ofereceu, vamos hoje, tô chutando aleatoriamente, ofereceu tipo 15 milhões pelo meu passe. Guarani, não vende, se quiser pagar é 80, 50, coisa assim. São Paulo recuou, estou falando de 75. Tá? O São Paulo investiu outra vez, foi lá, o Guarani não vendeu porque sabia que eu ia para a seleção e ia valorizar muito mais. Jogamos aqui em São Paulo um sábado contra a Portuguesa. Eu até não joguei, eu estava voltando de um probleminha no joelho, um entorse no joelho, nada grave, mas estava voltando, fiquei no banco, tal. Terminou o jogo no Canindé, voltamos para Campinas um sábado. Cheguei lá, já estava combinado, peguei meu carro, os outros jogadores, 2 ou 3, pegamos o carro, fomos para Minas, para Pouso Alegre. Pouso Alegre não, fomos para a Borda da Mata, que era um campeonato que tinha em Pouso Alegre, no sul de Minas, e eles traziam todos os times de Borda da Mata, de Pouso Alegre, da região, o campeonato amador, eles traziam jogadores do Rio, de São Paulo, todo mundo. E nós fomos, você tinha um cachezinho aí de 3, 4 mil reais, eles pagavam a gasolina, você tinha as meninas, a namoradinha, aquelas coisas de 17, 18 anos, toda festa. Ou seja, eu fiquei, aí fomos para o jogo no domingo. Eu jogando para o time da Borda da Mata, lá em Pouso Alegre, contra o Botafogo ou eu jogando para o Botafogo contra um time de Pouso Alegre. Para resumir a história, 25, 30 do primeiro tempo, eu achei que estava jogando a final da Champions League. Em vez de eu ir lá e ficar saltitando, só pegar o meu cachê, eu achei que era moleque, né? Meteram uma bola nas costas do lateral direito, tinha um ponto esquerda do Corinthians jogando lá, que era o Marco Antônio, um pretinho, não sei se você lembra, um escurinho que jogou com o Rivelino e Marco Antônio, era a ala esquerda do Corinthians. E ele voltando de uma contusão seríssima do tornozelo, rompimento de ligamento, e ele com medo, sabe? Né? Ele sabia que eu chegava. A hora que a bola veio, eu cheguei para tirar, ele deu uma sola. Eu né, moleque babaca, em vez de tirar o pé, chutei. A hora que tá na tíbia, eu olhei, minha perna tinha um buraco assim na canela. Para resumir, levaram para o hospital, não sei o quê, e fratura de tíbia. Aí puseram na ambulância, no outro dia trouxeram para Campinas. Imagina, o Guarani tinha rejeitado uma fortuna. Era o pesadelo, né? O pesadelo do jogador era fratura de tíbia. À noite, eu estou falando no domingo à tarde. Domingo à noite, no Fantástico, saiu a convocação oficial do pré-olímpico. Zagueiros, Estevão do Guarani, porque naquele tempo não tinha informação que tem hoje. E, além disso, ninguém falou nada, me esconderam. Ou seja, aí foi uma batalha. Eu fiz uma redução com o médico do Guarani, ele não fez bem feito na época. Eu fui para a Cafelândia, que é essa foto que você fala do placar, estou lá. Ou seja, depois de 30 dias, ele tinha mandado eu andar, depois de 2 dias, estou andando e está dando como doendo. O pai, está doendo. Não, filho, o meu pai querendo. Aí, ou seja, foi ver o médico local, amigo nosso, doutor Humberto, tirou a radiografia, estava assim. Ele falou, ó, eu não sou ortopedista, mas a gente como médico, isso aqui vai ficar pelo menos 2 centímetros mais curta. Aí nós tiramos opiniões, meu pai, minha família foi né, em Bauru, em Marília, tirou informações. Os médicos, isso aqui não está certo. Aí nós arrumamos, foi onde entrou o Plínio Marcos também, certo? Conseguiu, através de um amigo, um médico que era do Palmeiras, o doutor João de Vincenzo, que era João de Vincenzo. Eu tive uma lesão na época que eu joguei também. E foi o João de Vincenzo, eu fui ali na Moca, sim, eu fui fazer uma consulta com ele, sim. E nós viemos aqui, quando ele fez o pré-operatório, Lu,
Ele abriu, tirou o gesso na véspera da operação que estava marcada. Minha perna estava verde, amarela, azul e branco. Depois, eu não fiquei sabendo. Aí ele, né, limparam, tal. Eu fiz a cirurgia. No outro dia, fez enxerto ósseo, eu teria que ir do ilíaco. E depois, quando eu fiquei sabendo, minha família já sabia, estava dando osteomielite. Precisaram fazer Gangrena. raspagem. Podia dar gangrena Se e passa amputação. mais 15 dias, eu ia ter que amputar a Ia ter perna. que amputar a Ou perna, seja, que aí, tragédia. mas foi uma coisa maravilhosa né, e a importância dele também. Eu lembro quando eu tirei o gesso, depois de uns tempos eu fui lá, ele falou, chuta aqui, pôs uma bola de medicina e ball. Se você quebrar a perna nesse local, aí eu te aposento, te pago pro resto da vida. Olha, aí eu voltei depois, graças a Deus. Aí entrou também o Plínio Marcos, na época, e eu estava ainda, né, eu estava rompido com o Guarani. Eu estava rompido, que eu tinha entrado na justiça, porque eles me abandonaram e tal. O Plínio Marcos arrumou lá na URCA, na Escola de Educação Física do Exército. Me arrumou, eu fiquei durante 90 dias. Melhor do Brasil na época. Na época não tinha. Melhor do Brasil. Todos o que os clubes têm hoje, os aparelhos, lá tinha, inclusive foi copiado de lá. Eu fiquei 95 dias lá, grátis, morando lá, comida, bebida, e com, né, o Carlesso, com o Parreira, que eram os caras da época lá, né, que comandavam. Ou seja, fiz a minha recuperação lá, graças ao Plínio Marcos, que me arrumou também. Que beleza, hein? Mais uma vez, Plínio Marcos. Plínio né? Marcos. Hoje ele está presente espiritualmente. Está presente. Né? Tá Plínio Marcos, meu Deus do céu. Poxa vida. E me fala o seguinte, você jogou no Guarani. Então vamos lá, Guarani, tal. Primeira, você já vai emendar? Não, eu vou te perguntar primeiro, como foi jogar contra o rei dos reis, Pelé, o deus da bola, o maior jogador? Você sabe o que me deixa fora de controle, Estevão? É quando essa molecada não reconhece que o Brasil e o mundo tiveram e ainda tem um rei. Esse rei chama-se Edson Arantes do Nascimento Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o maior atleta, o maior diplomata do Brasil. Um dos caras mais simples que eu conheci no futebol. Simples demais. Todas as vezes que eu tive com ele, um amor de pessoa, um exemplo de vida. E em campo ele se desdobrava em 50. Ele era, além de ser completo, eu digo sempre o seguinte, que o Pelé fazia o bom jogador virar ótimo jogador. Ele fazia o médio jogador virar bom jogador. E ele fazia o excelente jogador se tornar um gênio da bola. Isso, o Pelé, ele tinha isso, ele tinha esse magnetismo, ele era um gerador de energia. Me fala de ter jogado contra o maior atleta de todos os tempos, o nosso eterno Pelé, que muita gente hoje, principalmente essas gerações aí que não tiveram acesso a informações consistentes, não valorizam. Me fala do Rei Pelé e desse teu jogo com ele. Eu tive essa felicidade, né? Eu joguei 2 vezes. Minha estreia em 74 e depois no ano seguinte, 75, foi o último ano dele, aliás, no Brasil, depois ele foi para o Cosmo, em 76. O que aconteceu? Eu fiquei esses 2 anos na base do Guarani, 72, 73, terminou uma Copa São Paulo, aquele tempo a Copa São Paulo era em dezembro, não era que nem agora em janeiro. Terminou a Copa São Paulo, o seu Zé Duarte, o treinador, me puxou para o profissional. E eu comecei a ficar no banco do profissional, na época era o Amaral, que era o zagueiro titular do Guarani, junto com o Alberto, que era um outro coisa, né? Era o Bezerra, lateral esquerdo. O Guarani tinha um time fenomenal. Flamarion, protetor ali das Washington, era um time, Tobias, goleiro, Cleiton, centroavante. Ou seja, aí o seu Zé me concentrou, tinha um jogo com o Santos no Pacaembu. Eu comecei a ficar no banco, eu fui puxado profissional. E tinha um jogo do Santos aqui no Pacaembu. Só que naquela época, Lu, depois dos 11-0, 11 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá, 11-3, não sei quanto foi, sei que foi 11, lá na Vila. Pelé fez 8. Fez 8 gols, é isso, eu estava confundindo com 8, foram 8 gols do Pelé. E 5 do Guarani uma vez, ou seja, então, quando se jogava contra o Santos, na Vila Belmiro, no Pacaembu, os caras, na época, um dava febre, o outro dava dor de barriga, o outro dava o joelho ruim. Os times do interior, Guarani, Ponte Preta, Ferroviária, Botafogo, Comercial, 15 Piracicaba, ninguém jogava contra o Rei aqui. E aí o que acontece? No sábado,
Eu acordei lá no Brinco, né? Aí desci para treinar, o seu Zé falou, me chamou, falou, ô Leão, ele chama de Neto, apelido de Leão. Leão, como é que você tá aí preparado? Tá bem? Eu falei, tô bom, seu Zé. Ó, se prepara aí que acho que você vai jogar amanhã, viu? Não tenho... Porque já tinha um monte no departamento médico. Ou seja, falei, seu Zé, como é que é? Ele falou, não, fica aí, treino normal. Aí terminou o treino e tal, ele falou, me chamou, falou, Leão, você vai jogar. Os caras não passaram no teste físico aí, você vai botar? Eu falei, pelo amor de Deus, seu Zé. Tá com medo? Eu falei, não, ia falar pro homem que tá com medo. Para resumir a história, aí dormimos, concentramos lá no Brinco, e o Brasil de Oliveira era um dos repórteres mais assíduos. Eu não lembro se era o Diário do Povo ou o Correio Popular de Campinas. Brasil amigo pra caramba. No domingo cedo, o jogo aqui no Pacaembu, a gente concentrava lá e vinha para cá de ônibus antes do jogo. Eu desci para tomar um café e pego um jornal desse lá de Campinas. O que o Brasil fez? Pôs uma foto minha e uma do Pelé na capa, eu tenho acho que essa imagem aí, e a manchete desse tamanho, Estevão versus Pelé. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara é louco. Para resumir, pegamos o ônibus, viemos para São Paulo e imagina, não passava nada. Pacaembu, e foi assim uma loucura, né? Entre algumas coisas dentro do campo que me marcaram muito, né? O que, por exemplo? A primeira coisa... Da luta no campo com o rei. O que te marcou? Uma das primeiras coisas foi o seguinte, lá no gol do fundo, lá no gol do tobogã, antigo tobogã, meteram a bola pro rei, uns 15 minutos, eu cheguei por trás. Peguei aquelas que pegava, né? Peguei na bola e no bolinho. Levantei ele, mandei a bola para frente. A bola foi para lá e ele virou e falou, garoto, toma cuidado, você não sabe bater. Eu falei, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Juro por Deus, não estou mentindo. Não estou fazendo média aqui não, com nada. Não. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ou seja, aí ele pegou aí uma hora, ele meteu já no segundo tempo, no gol de entrada aqui, eles estavam ganhando 2-0. Deu acho que 30 do segundo tempo assim, né? 2-0. Tava morto o jogo, nós com time misto. Não jogou Flamarion, não jogou Tobias, não jogou 2-0 Santos, sim. Já tava, para nós era empate, era vitória. Ele meteu uma bola pro Edu, assim, né, na ponta esquerda, e a bola foi muito comprida. O Edu foi e parou. Aí o Edu voltou assim, tá voltando, o Edu assim, ele... Volta, Edu, bundão! Volta, caraca! Volta, Edu! Volta! Aí o Edu falou, não fode, rei. Não fode o quê, seu preguiçoso? Aí eu olhei pra ele assim, ele do meu lado gritando, eu pensei, sabe, Lu? Falei, será que esse cara tá achando que nós vamos empatar e virar o jogo ainda? Porque ele tá... Isso aí demonstrou pra mim o quanto ele era, cara. A garra que ele tinha, a loucura. A loucura pela vitória. A loucura pela vitória. Quanto um time desfalcadermo, um time juvenil do Guarani, ganhando 2-0. Fim do jogo. E ele brigando com o jogador dele de time, por causa disso. Aí fazer mais, e tiveram alguns outros lances, assim, aí terminou. Teve algo que eu tô esperando o juiz apitar. E eu tô cercando ele. Aí, pim! Apitou, eu voei. Falei, ei, me arruma a camisa. Ele falou, tô aqui, a camisa, tô aqui. Daí eu juntei, agradeci. E depois, no segundo turno, um outro jogo, não esse jogo, outro ano, em 75, jogo lá em Campinas também. Eu joguei contra ele. Esse jogo foi também que me marcou. Meteram uma bola aqui pro Edu para a esquerda, né? O jogo tava 0-0. Pela ponta esquerda, o Edu meteu assim fora da grande área. Ele saiu, dominou no peito. E eu tô aqui atrás, tô de back central aqui. Ele dominou aqui na minha esquerda, pôs no peito, pôs na coxa, eu cheguei. No que eu cheguei, ele bateu. Tum! Eu falei, gol! Ele bateu e gritou. Eu falei, que gol dessa distância? Tava uns 10 metros pra frente pra frente da grande área. E o Tobias, o gol, pô? Sim. Gol! Eu falei, que gol? Ele caiu lá dentro. Falei, esse gol passou na TV, tem tape. Você tava nesse jogo? Cara, assim, eu cheguei nele assim, eu dei uma travada e não consegui chegar. E tava longe, né? Tava longe. O campo era horrível do Brinco, horrível, né? Muito esburacado. Ele pegou uma varada, pegou lá, mas o pior não foi o gol, foi o grito que ele deu. Gol! Eu falei, que gol, a bola caiu lá dentro. E aí, a última vez que eu ouvi... Isso aí, última vez que eu ouvi... Esses detalhes do campo são espetaculares. A última vez que eu ouvi foi... eu estava no escritório do Figueiredo, o seu Juan era o meu agente na época. E quando eu comecei como treinador, e eu tô lá esperando o seu Juan, conversando e tal. Aí o seu Juan me atendeu, tal, eu estava saindo. No que eu abri né, eu apertei o elevador, a hora que...
né? A hora que abriu o elevador, quem sai? O Marcel Figuer, filho do Juan Figuer. Filho mais velho dele. O Marcel abriu a porta, saiu, e quem vem atrás? O Rei. E eu fiquei assim, pra ele, olhando pra ele assim. Ele falou, olha como é que me gravou. Estevão! Eu falei, fala, Rei, tudo bem? Aí ele deu um abraço em mim, cara. Ele me conheceu, Luciano. Juro por Deus, pelos meus 3 filhos. Assim. Ele me conheceu. Estevão, eu falei, fala, Rei. Aí eu tava com a máquina assim, e aí eu falei, ô Rei, pode tirar uma foto? Pode. Aí tirei a foto, só que aquelas máquinas, você tinha que bater e tinha que clicar. Antigas, sim. Você tinha que bater o celular, você tinha que bater e clicar para salvar. E ele bateu a foto, eu e ele assim e tal. Aí eu, porra, obrigado. Ô, Estevão, obrigado, um abraço. Foi bom te ver e tal. E eu com o celular na mão inteira no elevador, fechei o celular. Aí não sei quem estava comigo, volta lá. Eu não tive como, fiquei com vergonha de voltar, sabe? Mas podia ter voltado. Que eu teria, além das fotos que eu tenho com ele jogando dentro do campo e antes do jogo, eu teria essa foto com ele também. Mas você tem essa memória maravilhosa, né? Essa memória de lembrança. Essa memória de lembrança do Rei, né, cara? Isso é fantástico. Isso é coisa de Não, louco. imagina você ter que enfrentar Pelé e Edu, o Jonas, o moço que veio de Jaú, como dizia o Fiore Giliotti, né? O moço que veio de Jaú. Pô, o Edu era Eu fiz a biografia dele. Edu, o mestre do futebol. Edu era fabuloso. Jonas Eduardo América. Não, fabuloso. Um jogador excepcional. Comparado a Pelé, durante um bom tempo. E jogaram juntos 10 anos. 10 anos. Um dos maiores dribladores que eu vi. O Edu era fabuloso. E me fala o seguinte. E só uma coisinha rápida aqui. Quando a gente fala do Rei, por exemplo, eu tenho um filho hoje de 21 anos. Hoje, qualquer garoto, qualquer pessoa sabe a cueca que o Neymar usa, sabe a meia que o Cristiano Ronaldo usa, porque a mídia, os caras estão expostos. Naquele tempo, não. Naquele tempo, para ter um jogo ao vivo, era uma briga. Você tinha que assistir no domingo à noite, na TV Tupi, o videotape, 11 horas da noite. Quem tinha televisão? Lá em Cafelândia eu não tinha televisão, fomos ter depois. Depois de muito tempo que meu irmão renovou com o Linense, ganhou uma televisão, uma geladeira e deu pro meu pai. Não, então era problema. E hoje um jogador faz um gol, aparece 1000 vezes o jogador fazendo gol. 1000 vezes? Não. Em todos os... Não, naquela época não. Você não via o Pelé. Olha, só para você ter uma ideia. O Pelé, ele tem mais ou menos, em imagens, 678 gols. 678. Gols. Que você pode... O resto se perdeu no tempo. Nos incêndios nas TVs, enfim, no desmazelo para conseguirem manter isso, manter a memória intacta, as fitas dos gols intactas. Então ninguém tinha amor por valorizar a história. Tudo para as pessoas era passageiro. Agora melhorou um pouquinho, né? Porque pelo menos eles estão priorizando guardar os gols, os lances e as jogadas, né? Mas imagina Pelé hoje. Pelo amor de Deus. Eu quero a tua opinião disso aí, que é importante. A gente já vai falar da tua carreira como técnico. Eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, eu tenho minha opinião formada. Hoje, melhores campos, naquela época eram campos horríveis. Melhor material esportivo. As bolas mais leves. As bolas antigamente eram costuradas no presídio, cara. Você cabeceava uma bola, parecia uma... Não, eram feitas no presídio, costuradas ali. Você não tinha uma medicina esportiva nenhuma consistente. Fisiologia zero. Fisiologia zero. Preparação física não era individualizada. Não. Era para todo o grupo. Quer dizer, outra coisa, lembra dos treinamentos? Quantas vezes você treinou subindo escadaria? Não só escadaria, como aqui em São Paulo nós vamos falar, ou seja, o estádio Morumbi, nós subíamos toda a arquibancada do Morumbi saltando. Toda terça-feira na Portuguesa, com o meu amigo já falecido, José Roberto Portela, nós vimos do Pico do Jaraguá, subia 5 quilômetros, que aquilo... O Guarani fazia toda terça-feira, através do Pedro Pires Toledo Filho, que foi um dos maiores preparadores físicos que eu já tive, junto com o João Paulo Medina, nós corríamos toda terça-feira, tanto o profissional como a base, 14 quilômetros. Saíamos do Brinco de Ouro e até quase Souza, 14 quilômetros, com tênis rainha. Sim, tênis não rainha, é tênis, tênis rainha, alto, não, é tênis rainha. Não, e você, então, faz o seguinte, imagina com todas essas, são mordomias, né? São mordomias. Necessário para o atleta? Mas são mordomias
você tendo a visão de antigamente, né? Você entrando no túnel do tempo. Pelé hoje, Estevam, de 3.000 a 3.500 gols, campos maravilhosos, os laterais avançam. Às vezes você tem o atacante e o zagueiro 1 para 1, você vai resolver a situação. Hoje em dia, Pelé faria 3.500 gols? Eu acho que sim. Faria até mais, porque hoje a preparação é muito melhor, sabe? Hoje se tem atleta, né? Naquele tempo nós éramos jogador de futebol. Poucos clubes consideravam, tinha tanto que o Minelli conseguiu ser campeão no Inter, campeão no São Paulo, porque ele já teve uma visão futurista do futebol e teve a preparação. Agora, o Pelé hoje faria, com o que se prepara, talvez até muito mais gol, mas eu acho, Luciano, até falando agora diretamente do futebol, eu queria fazer uma crítica à atualidade nossa. Eu acho que nós estamos nos enterrando, estou falando em termos de Brasil, não vou falar em termos de Europa porque eu não conheço. Eu não trabalho lá, eu não sei. Mas a nível de Brasil, nós estamos perdendo cada vez mais e a gente não está se tocando. Por quê? Futebol até os anos 60 era pura técnica. Pura técnica. Em 70 já se criou, em 66 foi uma vergonha a nossa parte física, tanto que fomos eliminados na primeira fase. Aí o Parreira, os caras super inteligentes lá do Rio, fizeram uma preparação física. Nós estamos falando da preparação física. Em 70 nós fizemos uma puta de uma Copa, fomos campeões, por quê? Porque o Coutinho, o Parreira, esses caras, sabe, pegaram o Zagallo, vai ser assim, nós vamos preparar, e tanto que o Brasil voou lá no México. Aí nós chegamos em 74, fomos surpreendidos com o quê? Nós fomos surpreendidos com a parte tática. Quem que foi o grande vilão? A Holanda. A Holanda criou o carrossel, coisa que o mundo não tinha visto. Sabe? Então, estamos trabalhando a parte técnica primeiro, tá? Depois a parte tática. Aliás, depois a parte física. Evoluiu. A parte tática evoluiu, nós aprendemos também, tanto para a Copa de 78, aí começamos, e foi depois, bom, temos que trabalhar a parte física, a parte tática, tá? E agora o que acontece? Nós precisamos fazer o que hoje em dia que nós não fazemos mais aqui no Brasil? Desculpa te falar isso. Nós não trabalhamos mais a parte técnica. Só se trabalha no Brasil campo reduzido. Eu fui trabalhar agora em Minas o ano passado, que eu voltei depois de 3 anos, que eu estava parado há 5 anos por um probleminha de saúde, fiquei na prefeitura de Barueri, na Secretaria de Esporte. Eu resolvi voltar, eu comecei a dar uns treinamentos, os jogadores olhavam para mim assim. Tipo, pô, esse cara tá ultrapassado. Ultrapassado por quê? Porque eu estou dando muito pouco campo reduzido. Campo reduzido eu faço há 30 anos isso aí. Mas você não pode só priorizar isso, porque o campo reduzido você não consegue treinar, fazer o campo 3 contra 3, 4 contra 4. O cara não joga assim no campo reduzido. Campo reduzido é reduzidinho, você joga olhando para a bola. É o que nós estamos fazendo. Então você abre o campo, faz um coletivo. Claro que hoje em dia você não vai fazer como se fazia na minha época, eu era jogador, 90 minutos de coletivo, 1h30, 80. Hoje não precisa mais disso, ainda mais com jogos quarta e domingo. Mas você tem que abrir o campo, você tem que dar o espaço. E nós esquecemos disso. Os treinamentos é só campo reduzido e força, força. Nós esquecemos do quê? Do trabalho técnico. O trabalho técnico é muito importante. Eu lembro no Guarani, eu começando na base, tinha o preparador, um dos auxiliares, era o Cidinho, o preparador físico foi zagueiro, o Cidinho tinha sido zagueiro, falou, Estevão, vem cá, eu tô vendo que você não usa a perna esquerda, treina a perna esquerda. Terminava o treino, todo dia eu pegava o Mauro, o lateral direito, o outro, e ficava batendo com a perna esquerda. Eu nunca chutei de perna esquerda, mas eu passei. Eu passava, pelo menos aprendi a passar. Cabecear, ensinava a cabecear, sobe aqui, faz o movimento, faz a proteção, faz esse movimento. Hoje em dia não se faz mais, não se trabalha a parte técnica. E me fala o seguinte, campo reduzido, isso aí começou a ser feito no Brasil, principalmente depois que foi introduzido por Johan Cruyff no Barcelona. Eu joguei no Andenne da Bélgica um período, quando era profissional, e lá já tinha campo reduzido, só que é mais de agora. E os treinamentos eram em campos menores. E eu joguei futebol de salão quase 10 anos. E no futebol de salão, quando você faz
o que você está falando é tão coerente e tão correto. Quando você faz a transposição do salão para o campo, você estranha. Sofre. Sofre, porque você está acostumado com um campinho menor, e principalmente na minha época era bola pesada. E cabeça baixa. Cabeça salão, baixa. Você não joga salão então, assim. Essa coisa de campo reduzido tem que ser questionado e tem que ser colocado uma interrogação gigantesca, porque não é possível. A gente não tá mais com aquela... Eu percebo muito no jogador que o jogador está se preocupando muito em marcar, em correr, em bater recordes dentro de campo, no quesito físico, e esquecendo o balanço, a ginga, a malandragem, a arte e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem que se separar um pouquinho desses conceitos europeus e buscar a sua gênese, a sua ordenação. A sua identidade. A nossa identidade. A nossa identidade. Que é a raiz, que é o sentido do próprio futebol brasileiro. Ô, Luciano, tudo é importante. Nós estamos falando o quê? De academia, de musculação, importante. Nós estamos falando de né? Pré-temporada, né? Ou mesmo durante a semana. Uma recuperação de lesão. Sabe, o trabalho de velocidade, o trabalho aeróbico, o trabalho anaeróbico, tudo é importante. Mas nós esquecemos da bola. O campo reduzido é importante. Eu falo para você, eu faço isso há 30 e poucos anos. Aprendi com o Eli Carlos, lá no Primavera, quando comecei, irmão do Paulo Silas. Sim. Foi um craque, o Eli Carlos foi um gênio, já faleceu hoje. Foi um gênio, jogou no Curitiba, jogou Cruzeiro, foi um gênio. Conheci o Eli Carlos, era um craque jogador. 10 vezes melhor do que o Silas sabe disso. E o Eli Carlos, além disso, ele era muito bacana. Foi funcionário do FIC. Então, sim. A gente fazia isso naquela época. E você sabe que o Silas puxou muito. O Silas era outro talento, né? Jogou 2 Copas do Mundo, mas já era um outro conceito de futebol. O Silas, ele armava e marcava. Eu acho que o Silas era mais completo do que o mais Eli. Completo, mas o tecnicamente Eli, o Eli era melhor tecnicamente. Muito melhor. Agora, o Eli foi um gênio. É que nem quando se faz uma comparação, principalmente lá em Cafelândia, quando eu vou, os mais antigos, pô, mas o craque era o Boi. Eu falei, eu sei disso. O meu irmão foi craque, só que o meu irmão não foi, até infelizmente, pelo começo dele, não foi o atleta que eu fui pra época. Ele começou em times que era só... Você era um valente, que cara. era só valente, bebida, era só sim. loucura, zona, aquele tempo. E ele, coitado, não teve essa felicidade de ter um preparo que eu tive. Você sabe que eu falei do Eli e do Silas, né? 2 jogadores de primeira, né? E esquecidos, né? Você vê quantos craques do passado esquecidos. Você vê Jorge Mendonça, esquecido. Você vê como a memória brasileira era trepida. Né? Trepida. Você pega um Enéas, esquecido. Você pega os grandes craques que você jogou. Pelo amor de Deus. Nem fala. Ninguém comenta, ninguém lembra, ninguém fala. A gente está lembrando desses caras. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do Washington, do Guarani. Me fala o seguinte, a comparação do Washington com o Pelé. Ele não conseguiu segurar a bronca? O que aconteceu com aquele talento excepcional que era o Washington? O Washington foi outra descoberta do Guarani. Ele é de Bauru, né? Foi aqueles meteoritos que surgiu no Guarani, junto com o Flamarion, com aquele pessoal todo. O Washington era simplesmente fora de série. É que na época se deu muito, como é que podia dizer, deu-se um status para ele que talvez ele não tivesse preparado. Ele foi convocado para 2 seleções simultâneas. A seleção pré-olímpica, certo? E foi para a seleção profissional. 2 convocações, aí entraram no acordo da CBD, ele foi disputar os Jogos Olímpicos lá e ficou fora. Mas o Washington era simplesmente sensacional. Claro que não era o Pelé. Primeiro, fisicamente, não tinha a mesma força, a mesma explosão. Mas tinha estilo bonito de jogo, né? Não tinha os mesmos predicados que o Pelé tinha, não era completo como foi o Rei, mas o Washington era simplesmente fenomenal, driblava em espaços que ninguém acreditava. Só que o Washington, infelizmente, coitado, faleceu cedo também, e com essa pressão tão grande. Apesar que o Guarani, naquela época, já tinha psicólogo, que era o Serapião, João Serapião de Aguiar, meu amigo, mas ele não suportou essa pressão e acabou entrando para um caminho muito ruim, parou cedo, começou com álcool, com bebida, exagerou e teve um fim muito triste lá em Bauru, melancólico, um falecimento novo ainda
não sei nem quantos anos tinha, 40, eu não estou lembrado, mas foi muito, foi uma judiação. Toda vez que eu lembro do Washington, e eu tenho orgulho de ter jogado com ele, eu tenho orgulho de ter foto com ele, eu tenho orgulho de ter visto ele fazer, desde a base do Guarani, cada loucura que ele fazia dentro do campo, que a gente ficava babando, e também triste pelo final que ele teve de vida. Bacana o seu depoimento da arte desse jogador, né, do talento dele. Você sabe que eu vi o Washington jogar na Ferroviária e no Goiás. Isso. E ele era brilhante. Às vezes jogava Ferroviária e Palmeiras. Eu sou palmeirense, né? Família toda. Eu sou neto de italiano, minha mãe chamava Itália. Tá. Eu sou neto de italiano e árabe, né? E o Palmeiras ia jogar contra a Ferroviária no Pacaembu. O Palmeiras fazia 4-5-0 na Ferroviária. Mas o Washington era o artista da filme, craque, fino de jogo, enxergava o jogo, tocava a bola. Um futebol bonito, parecido com o do Jorge Mendonça. Jogavam bonito, né? De cabeça erguida. Só que a diferença era que o Washington era mais lepto, né? O Washington era mais driblador, mas sim, o Jorge era mais. O Jorge era mais genial, mais clássico, batia falta. Mas lembrava, não lembrava? Lembrava. O Jorge foi outro maluquice, né? Estevão, vamos lá. Título brasileiro de 77. A bola é tua. São Paulo, você foi campeão do Brasil. Num momento que o futebol brasileiro estava começando a adentrar naquela questão da vitalidade física, da força física, as marcações, aquela coisa do volante marcador. A prioridade era a força. Começava essa ideia do preparador físico ser tão importante quanto o técnico. Eu quero que você fale do título de 77, porque o Atlético foi vice-campeão invicto, era uma equipe excepcional, jogadores inteligentes, talentosos em campo. Você tinha Paulo Isidoro veloz, você tinha Cerezo Armando para todo lado se movimentando bem, você tinha Reinaldo driblando... Ziza, Marinho. No espaço curtíssimo, Marinho, que era do América, perigosíssimo, ponta direita, você tinha o Ziza voando, né? O estilo, ele era... O Ziza jogou com você no Guarani, jogou no Atlético. Me fala como foi vencer um time mais técnico, mais fadado, talvez, a esse futebol brasileiro, né? Um time como o Atlético que tinha um estilo brasileiro de jogar, e o São Paulo na força, na garra, no empenho conseguiu esse título. Me fala desse título do São Paulo. Então, primeiro antes do título, eu queria falar rapidinho sobre a minha contratação. Eu tinha feito um Campeonato Paulista pelo 15 Jaú, 77, fui destaque no 15, depois da fratura, fiz um belo campeonato e fui para uma seleção paulista, que todo ano ia para a Coreia disputar um torneio na Coreia. Nós fomos e eu acabei sendo campeão lá com a seleção paulista. E depois ficamos excursionando pela Europa, viemos para a Itália, e aí ficamos, ou seja, já estávamos há 60 dias lá, e tinha uma viagem de volta para o mundo árabe, para fazer mais 5, 6 jogos na Arábia. Quando eu estou no hotel um dia, o senhor João Atala, que era o diretor da federação, nos reuniu, e todo mundo lá, né, o técnico, era o Gibe, e falou, gente, eu queria... nós vamos viajar amanhã, mas tem um jogador aqui que não vai. Todo mundo ficou assim, não vai porque esse jogador foi contratado pelo São Paulo. E eu falei, puta, não sou eu, né? Que aquele tempo São Paulo era muito rígido, e eu, como vinha de uma fratura no Guarani, uma indisciplina, jogando jogo de pelar, jogo de várzea, eu falei, tudo bem. Eu falei, acabar logo essa reunião, né? Tipo assim, passando. Aí o nego fala, quem é? Ele falou, eu vou dar depois de ele florear muito, falou, eu vou dar uma dica. Esse jogador já quebrou a perna. Eu falei, eu bati o olho assim, falei, ninguém quebrou a perna. Ele, é você mesmo, Estevam. Aí, né, providenciaram a minha viagem, eu voltei, cheguei no São Paulo. São Paulo, começando o campeonato, tinha feito um campeonato paulista que o Minelli tinha perdido, o campeonato paulista de 77. Perdeu na semifinal, que o Corinthians foi campeão, né? Isso mesmo. Perdeu, ganhou da Ponte Preta. Perdeu, então, uma crise em cima do Minelli e tal. Cheguei e os caras, todo mundo, né? Pô, Estevão, mas como é que contratou um jogador sem nome, tá, né? Eles estavam esperando grandes nomes. Ou seja, eu cheguei no São Paulo e
fui apresentado, estreiei em Piracicaba e eu comecei a falar dentro do Morumbi, aquele tempo não tinha o CT, era só Morumbi, e eu falava, nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos ser campeão. Nós vamos ser campeão. Os caras olhavam para mim assim, os repórteres, eu passava no palco nós vamos ser campeão brasileiro. Toda semana eu lançava essa. E o São Paulo mal e perdendo, e não ganhava uma, perdia. Para classificar, estava difícil nas fases. Para resumir, classificamos, chegamos, fomos até... E o Minelli acreditando, o Minelli e o Medina trabalhando, que era um trabalho árduo pra caramba. E psicologicamente nós vamos ser campeão. Tudo que ele falava, eu falava também. Tanto que o meu apelido é campeão. Se você conversar com o Muricy hoje, ele fala, eu tive com o Estevão, manda um abraço pro campeão. Toda a turma da época, assim, Chulapa, os caras. E aí nós fomos galgando. O Minelli conseguiu nos doutrinar que era preciso trabalhar, que era preciso ter uma parte física muito grande, o Medina pegando, e a parte tática. Tanto que a nossa equipe era uma formação com uma trinca de volantes, certo? Teodoro, Chicão, Teodoro e Dario Pereira. Ou seja, a marcação era muito forte. Eu teve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão, se eu não me engano, no Morumbi, o Minelli falou, você vai marcar o Sócrates. O Sócrates, lá no gol do fundo do Morumbi, foi lá na ponta esquerda nossa, lateral direito deles, e eu tô atrás dele, back central, atrás dele. Ele falou, Estevão, vá por cá do senhor, sai daqui, você quer o quê, Estevão? Sai de perto de mim. Eu falei, fala com o homem lá. Foi ele que mandou. Ele falou, puta que pariu. Ou seja, então, taticamente, nós éramos muito fiel ao que o homem desenhava. Tanto que eu não joguei essa final, que eu fui expulso aos 46 do segundo tempo, lá em Campo Grande, mas a gente tinha certeza que nós iríamos ganhar contra um time que você falou, tecnicamente, era infinitamente superior, tanto que foi vice-campeão invicto, o Atlético Mineiro. Mas a doutrina do Minelli, o trabalho do Medina, fisicamente, taticamente do Minelli... Medina também excelente. João Paulo Medina. Então foi uma lavagem que ele fez dentro desse elenco. E esse time que era Valdir Pérez Arruda, Getúlio Costa de Oliveira, Estevão Eduardo Lemos Soares, Juvenal de Souza Bezerra, Antenor Machado Filho, Antenor. Os trinca de volante. Francisco Jesuína Vanzi, Chicão, Teodoro Matos Santana, e Alfonso Dario Pereira Bueno. Isso eu nunca estudei, hein? Isso é da cabeça. O Zequinho eu estudei e não decoro, não consigo decorar. Sérgio Bernardino, Serginho, e José Sérgio Prestes. O treinador Rubens Francisco Minelli, João Paulo Medina, diretor de futebol, doutor... como é que chamava ele? Talvez esqueci o nome, agora me fugiu o nome dele aí. Médico, doutor José Carlos Risse, massagista Hélio dos Santos, o diretor de futebol, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Esse foi o nosso time campeão 77. Eu acho que foi uma coisa da alma, né? Uma coisa do trabalho que conseguiu abrir para o São Paulo essa sequência depois de títulos brasileiros que vieram. Uma coisa da alma, né? Muito raiz que nós buscamos para o São Paulo. Sim, me fala o seguinte, Libertadores da América, na tua época, não se dava valor. O jogador que começou a implantar isso na cabeça do brasileiro, de valorizar a Libertadores de América, foi o senhor Libertadores, que foi o Pedro Rocha, que era apelidado de senhor Libertadores, porque ele ganhou 2 Libertadores. Aliás, 3 Libertadores e 2 Campeonatos Mundiais. Pedro Rocha. Virgílio Rocha. Pedro Virgílio Rocha Franchetti. Agora eu vou lançar o livro dele, está próximo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogador genial, que para mim, de 70 para cá, foi o maior jogador da história do São Paulo. O Pedro Rocha. Um dos maiores meias esquerdas que eu vi em todos os tempos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Pedro Rocha, os conselhos que ele te deu, quando você chegou no São Paulo, garoto do interior, cheio de sonhos. 21 anos de idade. 21, menininho, entendeu? Cheio de motivação e tudo mais. O que o Pedro Rocha falou para você? Fala um pouquinho desse gigante do futebol mundial que disputou 4 Copas do Mundo e que me parece que agora estão falando um pouquinho no Pedro Rocha, o maior estrangeiro. Você vê como você é um cara de sorte, viu, Estevão? Você enfrentou o Pelé,
você enfrentou Pedro Rocha, você enfrentou Ademir da Guia, o divino mestre. O Zico na volta você dele pro Maracanã. O Flamengo, Zico, fabuloso, na volta Galinho dele. de Quintino. Você enfrentou Roberto Dinamite, Enéas, o feitiço encantado do Canindé, todas essas feras. Eu queria te dizer o seguinte, como foi esse contato com o Pedro Rocha? O que ele te falou? Olha, o Pedro, de tudo isso que você falou, Lu, eu não poderia deixar de enaltecer do caráter do Pedro, né? O Pedro, eu tive a felicidade de jogar com ele no São Paulo. Jogar não, de participar, porque ele não jogou. Ele ficou uns 4, 5 meses, no máximo 6 meses. Depois, quando teve o título, aí ele viu que ele não ia jogar. Quando terminou o título brasileiro, ele viu que ele não ia jogar. Ele acabou indo para o Curitiba emprestado. Mas do ser humano que esse cara foi, não só eu convivi com ele no São Paulo, como depois lá no ele tinha loja ali no Itaim, não... Joaquim Floriano. Na Joaquim Floriano. E eu ia lá, ficava, nós almoçávamos, tivemos... Esporte Pedro Rocha, lembra? Isso. Você ia lá? Fui lá várias vezes. Que beleza. O cara era sabe, o caráter, a dignidade que esse cara tinha, o exemplo que ele era para todo mundo no São Paulo. Quando eu cheguei no São Paulo, eu olhava para ele, eu babava, e os caras falavam, se ele era um... Aí um dia eu tô lá, ele me chamou, Esteban, vem aqui. Aí eu fui lá, ele falou, como está aí? Eu falei, tô bem. Aí ele falou, olha, aqui você tem que treinar, esquece o mundo lá fora. Ou seja, ele ficou uns 10 minutos falando comigo o que eu tinha que fazer. O São Paulo é assim, o São Paulo é assado, trabalha, treina, cuida da sua vida, cuida da sua saúde física, se esforça, faz. E eu passei, não sei porquê, eu passei a ser o desabafo dele. Porque ele vinha, quando ele estava puto com o Minelli, que o Minelli não escalava, ele vinha, Esteban, esse Minelli é um hijo de puta, eu não podia falar mal do homem, né? Eu não tinha por que falar mal. Eu ficava entre a cruz e a espada. É mesmo, Pedro, é mesmo, eu fazia assim. Ou seja, um gênio, né? Esse cara foi um fenômeno do futebol brasileiro, um fenômeno do futebol uruguaio, fenômeno do futebol mundial, Pedro Virgílio Rocha. Do São Paulo, eu quero saber uma outra coisa. Como era ter que enfrentar todos esses craques no domingo ensolarado? Você pegar um Ademir da Guia, você pegar um Toninho, você pegar esses caras, por exemplo, naquela época você tinha um centroavante rompedor. Para você, era melhor marcar um centroavante rompedor ou um centroavante técnico? Era difícil, porque tinha uns... Você preferiu rompedor, estilo César Maluco, ou mais técnico, estilo Reinaldo? Eu preferia o rompedor, porque como eu era do choque, eu tinha muita força, priorizei muito a minha força através dos treinamentos, através de todo... eu no São Paulo, você está falando, eu cansava o Medina e o Pedro Oswaldo Biagin, que era o auxiliar dele. Terminava o treino e... Ô, Estevam, já vem outra vez, o professor faz um pouquinho de cabeceio. Aí ele fazia, eu fazia 30, série de 15, 80, 90 cabeceio, eu sei de escadaria. Mas, então, eu como tinha sempre tive muita força, usei muito da força, e eu preferia marcar o trombador, porque aí eu ia para o choque. Agora, quando você pegava os caras que eram diferentes, vocês citou um exemplo aí de um cara que era completamente difícil de marcar, o tal de Reinaldo. Esse era um fora de série, esse cara, você não sabia para onde ele saía. Ele parava na sua frente, você não sabia o que ele fazia. Mesma coisa, um outro cara que não era centroavante, mas era um meia camisa 8 de aproximação, que era o Muricy Ramalho. O Muricy, ele parava a bola na sua frente, você não sabia o que ele fazia. Então, esses caras... eu acho que era mais difícil, era cara que você não conseguia ler o que ele pensava. Você achava que ele ia para um lado e ele saía para o outro. Ele não dava o mesmo drible 2 vezes, né? Ele não fazia a mesma jogada 2 vezes seguida. Então você tinha que estar sempre, preparado para ver o que ele ia fazer naquela jogada. Me fala o seguinte, 15 de Jaú, Estevam no 15 de Jaú, me fala daquele jogo. 15 de Jaú 3, Corinthians 0, no jogo mais importante da história do 15 de Jaú. Vocês engoliram o Corinthians, o ponta-direita era o Luiz Poiani. Luiz Poiani. Fez 2, arrebentou com o jogo. Com o jogo. Me fala um pouco daquele jogo,
o 15 de Jaú não vinha bem no Campeonato Paulista e pegou o Corinthians. No ano que o Corinthians foi campeão paulista, 77, liquidou o Corinthians, amassou o Corinthians lá no... Teve uma... no se eu não me engano, foram mais de Jaú. 5, 6 mil pessoas de São Paulo para lá. Inundaram a estrada, então, porque eles tinham ganho... O Corinthians tinha ganho, acho que do Palmeiras, de 4, um domingo anterior. Tinha tido uma vitória linda. Ou seja, o 15 de Jaú, para mim, foi uma coisa muito importante, porque voltando àquela fratura, a minha recuperação lá no que o Plínio Marcos arrumou lá no Rio, a volta para o Guarani. Você lembrou o Corinthians tinha sido campeão da Taça Governador do Estado de São Paulo em 77, em cima do Palmeiras. Ganhou de 1-0 aqui no Morumbi. Foi isso, então. 1-0. Vinha de um título, que era o primeiro turno no campeonato, mas era um título. E acho que teve um jogo depois que foi 4. Ganhou de 4 também. Não sei se é do Palmeiras e quem que foi. Ganhou um jogo um domingo antes. Tava embalado. Tanto que a torcida... Sim. Eu tô falando pra você, esse jogo lá tinha acho que 8 mil pessoas, 10 mil invadiram. Sim, já transmitido ao vivo e foi porque o 15 de Jaú era novidade aqui em São Paulo. Aquela camiseta verde, leão azul e calção branco, né? Amarelo. Camisa verde com friso. E amarelo. E amarelo aqui, friso. Tava com a camisa verde. Calção branco, meia azul. A camisa número 2, essa. A número 1 era o amarelo. Mas essa número 2 jogaram contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Então, jogaram com a 2, com a verde. E era uma novidade para todo mundo. Eu era molequinho e eu lembro bem desse jogo. Me fala desse jogo. Esse jogo foi muito marcante para mim. Primeiro porque nós íamos fazendo uma campanha muito ruim e o Cilinho tinha assumido uns 2 jogos antes. O Cilinho, maluco do Cilinho. E eu fui para o 15 de Jaú, depois de todos esses percalços lá no Guarani. Quando o 15 de Jaú foi me buscar, 15 de Jaú, o time que subiu agora. Aí eu estava fazendo faculdade, educação física. Falei, lá tem faculdade? Tem na Barra Bonita, é 20 quilômetros. Falei, então vou para lá. Acertei. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou matricular lá, vocês me arrumam? Não, arrumam. Eu vou terminar minha faculdade, os 3 anos, vou me formar e vou para Cafelândia, que é 100 quilômetros, vou parar de jogar e vou dar aula lá nos colégios. Tudo bem. E fui para o 15 de Jaú, comecei a jogar, comecei a recuperar a minha forma, que estava quase 2 anos sem ter uma sequência de jogos. O que aconteceu? O jogo com o 15 de Jaú, nós morto, o jogo com o Corinthians, lá em cima. O Cilinho levou nós para 2 córregos, uma cidade ali do lado, concentrar. Ele contratou um psicólogo, no sábado à noite fez uma reunião, muito grande, por sinal. O cara fez uma dinâmica de grupo. Eu sou o Estevão. O que eu penso? Eu penso aquilo. Eu sou o Luiz Poiani. Ou seja, fizemos uma lavagem de roupa suja. Nós sem saber. Nós não tinha noção. Fizemos aquilo porque o psicólogo fez. Aí, lá em 2 córregos, nós chegamos, acordamos. Fomos, fez o jantar, a reunião. Fomos dormir. No outro dia, nós acordamos. A hora que eu fui tomar café assim, eu peguei minha xícara, tinha um negócio de jornal, da Gazeta Esportiva, do Diário, aqueles jornais da época. Corinthians promete golear. Aí na outra tava Corinthians, não sei o quê, não sei o quê. Porra, falei, caramba, mas todo mundo lendo isso aqui, foi um negócio louco. Aí eu saí, tinha o lateral direito, o Gali, que era o capitão, meu amigo, que já faleceu. Falei com o padre, não, também tô puto, esse hotel aqui, por que escolheram esse hotel? Para resumir, 11 horas o almoço, certo? 11 horas o almoço e a gente vai almoçar. Ele fez uma mesa com todas juntas, as cadeiras juntas. A hora que nós entramos no restaurante, liberou 11h30, entramos, uma bandeira do Corinthians do tamanho do mundo atrás do coisa. Já tinha perturbado a gente no café da manhã. Uma bandeira do tamanho do mundo do Corinthians atrás. Cilinho. Aí nós entramos assim, falei, eu não vou comer aqui não. Aí nós fomos num pique em cima lá do garçom, que era o cara. Você é um filho da mãe, você é corintiano. Não foi eu não. Aí fomos em cima do psicólogo. Fala com o psicólogo aí, que ele que está. Aí nós fomos lá, aí levou nós, ele pegou os líderes. Não. Foi o chefe que mandou o povo. Falei, quem foi? Ele falou, vai falar com o chefe. É o Cilinho. Puta que pariu, foi o Cilinho que fez isso. Nós tínhamos medo, aquele tempo do jogo, o treinador era respeitadíssimo, né? Aí ficamos quietos, ninguém falava nada. Almoçamos, passou um pouquinho, fomos pro quarto, descemos, pegamos o ônibus.
pegamos as duas Kombi, né? Que nós não viemos pra cá. Quando chegamos aqui, rapaz, o vestiário do Kim Jaú enfeitado com bandeira do Corinthians. Ai, a primeira jogada que meteram o Palinha na ponta esquerda, o Palinha dominou, o Sabará, que era um volante, um pretinho, chegou, mas deu no meio dele. O Palinha subiu uns 2 metros, caiu, o Palinha era retado, né? Ele levantou para querer vir assim. A hora que ele veio eu de trás, o Galho, o Olavão, um beco, puta do negão desse tamanho forte. Cala a boca, assim, senhor. Aí o Palinha, puta, até chegar os caras do Corinthians, nós quase matamos. Ou seja, massacramos o Corinthians. O que o Cilinho, o trabalho psicológico que esse cara fez, meu, eu nunca vi na minha... Olha que eu trabalhei com psicólogos, eu já motivei meus times como treinador, muito, ganhei jogos através de motivação, mas igual esse dessa vez do Kim Jaú, nunca. 3-0 em cima do Corinthians. Que beleza, né? Agora me fala uma outra coisa. Dos 2 brasileiros teus, depois a gente vai dar uma escorregada lá na carreira de técnico. Os 2 brasileiros teus, 77, 87, 10 anos, não é? Esses 10 anos você se aprimorou e virou capitão, já era capitão do São Paulo, fez algumas partidas. Não, no São Paulo não. Chegou a fazer algumas partidas como capitão do São Paulo? Não, no São Paulo não. São Paulo era o Chicão, o capitão, Chicão, e o Valdir Pérez. Não tinha como. No Sport você foi capitão. Era o capitão. No Bahia foi também. 2 anos capitão. E no Vitória o período também foi capitão. Capitão, é. Sim. Me fala do título brasileiro de 87 do Sport. E vamos já entrar na carreira como técnico. Começou no Primavera e teve uma carreira longa. Você é um ídolo em Campinas, que você jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta, foi técnico do Guarani, técnico da Ponte. Você conseguiu Por 3 vezes técnico da Ponte Preta. Sim, isso é... Além de ter jogado, foi técnico. Campeão do interior com a Ponte Preta em 2000. Então me fala desse ponto, dessa passagem da carreira como jogador à carreira de técnico. Primeiro o esporte, né? O esporte, em 87... eu tinha jogado os 2 anos no Bahia e eu recebi essa proposta para ir para o esporte e eu aceitei. O esporte montou um time muito forte na época e nós perdemos o estadual, e fomos para o título, fomos para o brasileiro, né? E o Leão assumiu como treinador. Fez um trabalho maravilhoso e nós fomos campeões do módulo amarelo. Aí teve aquele encontramento que era previsto por lei, pelo regulamento do Clube dos 13, o campeão e o vice do módulo verde e do módulo amarelo tinham que se cruzar. Flamengo e Inter se negaram a disputar e aí a CBD, não sei o que era, a CBD acho que era ainda, marcou 2 confrontos, nós empatamos em Campinas e com gol do Marco Antônio, a Ilha do Retiro com 45 mil pessoas, fomos campeões brasileiros, né? Foi o meu segundo título, um título muito importante, que eu pude levantar a taça das bolinhas, né? Isso foi uma coisa muito bacana na minha vida. E você falou sobre... E você é ídolo até hoje no esporte. No esporte... Você não tem consciência. Eu tive há pouco tempo em Recife e você é ídolo lá. Por ter levantado a taça das bolinhas, título brasileiro. Você sabe o que me magoou muito nisso aí? Em 86, o América fez uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro e ficou entre os 4. Em 87, fizeram o Clube dos 13. Foi rebaixado. E o América e a Portuguesa não estavam presentes. Espera aí. Quais foram os critérios? Público, renda, não interessa. Você sabe que eu achava o campeonato, quando vocês foram campeões em 77, o Palmeiras foi campeão 72, 73, Vasco da Gama 74, 75, 76 Internacional, 77 São Paulo. E nesse período, 78 Guarani, e nesse período, o Campeonato Brasileiro, ele era muito mais, eu achava muito mais, era mais democrático. Ele pegava o Brasil inteiro, os clubes do Brasil inteiro. Não era tão elitizado quanto hoje. Tanto que nós tivemos o Curitiba campeão, nós tivemos o Guarani campeão. E Bangu vice em 85. Agora, onde você vai ver um Bangu vice-campeão do Campeonato Brasileiro? Quer dizer, eu acho que precisa. A Copa do Brasil já é um passo importante. Eu acho que o presidente da CBF está agindo bem, está pensando bem. A Copa do Brasil já está largando mais. Eu quero um campeonato brasileiro com 70 clubes. Eu sei que muitos clubes grandes vão reclamar, não, porque nós somos isso, nós somos mais poderosos, nós temos mais renda. Mas, pô, cara,
O caminho é você revelar jogadores. Há quanto tempo o Brasil não é campeão do mundo? Há quanto tempo, Estevão? E em cima disso que você está falando... 2006, 10, 14, 18, 22. Por quê? Porque esse campeonato brasileiro te dava a chance, porque um jogador, eu sempre digo o seguinte, um jogador, ele não é só formado quando joga com o time grande. Um jogador, ele é formado quando joga com o time grande, o time médio e o time pequeno. Porque o time médio e o time pequeno existirão as surpresas e as revelações. Mas a mentalidade mudou, não me agrada a mentalidade da última década, e eu espero que alguém pense em uma fórmula para que o Campeonato Brasileiro volte a ser abrangente e que complete o calendário de uma forma inteligente. E uma coisa importante, né, Luciano, que você está falando, quanto mais você valorizar os clubes, a CBF valorizar os clubes, ou seja, se quiser aumentar a Série A, a Série B, a Série C, você vai dar mais emprego. Quanto mais você fizer uma Série D com chaves de 4, jogam 6 jogos e para, qual o clube que vai investir? Agora, se você fizer Série A, Série B, Série C, Série D, Série E, Série F, tudo com 20 clubes que seja, você vai ter 100 clubes, 100 clubes jogando, ou Série H. Quanto mais você fizer divisão, você vai dar emprego para jogadores, para treinadores, para preparadores físicos, para a imprensa, você vai valorizar. E toda a cadeia do lado. Ao passo que você tem o futebol, que você tem um primeiro quadrimestre, que você tem X jogadores empregados, porque eram os regionais, agora ainda bem que eles estão mudando um pouco, estão começando essa mudança. Depois você tinha 8 meses, jogadores, a maioria, 60% a 70% desempregados, porque não tinham clube para jogar. Não, e outra coisa, você movimenta todo o mercado. Você vê que antigamente o time grande ia jogar numa cidade pequena, a cidade parava, era o vendedor de cachorro-quente, era o vendedor de hambúrguer, era o vendedor de pernil. Os hotéis, todo mundo ganhava dinheiro. E a cidade ficava motivada. O que pode ser feito, que eu acho que daria, você pode fazer 4 divisões, só que no mesmo ano subirão 2 da D, 2 da C, 2 da B e 2 da A para fazer uma final. Alguma coisa que deixe, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista chegou a ter série especial A1, A2, A3, B1, B2. Quer dizer, qual a motivação de um cara que está numa terceira divisão? Qual a motivação que ele tem? Ele não vai jogar contra o time grande, o time de maior mídia. Ele está esquecido. Ele vai largar o futebol. Não vale a pena. Vai jogar na várzea, que eles estão pagando bem. Porque o jogador precisa ter motivação. O jogador de time pequeno precisa ter motivação. Não só a motivação de ser transferido para fora, mas alguma coisa que o faça, porra, eu quero vencer nesse time, eu quero chegar lá, eu quero conquistar aqui o meu país. Entendeu? Mudou conceitos e mudou as complexidades na cabeça do jogador. Não é? Hoje, o que eu acho meio constrangedor, você não vê, porra, muita gente com camisa de Barcelona, de Real Madrid. Só? Pô, peraí, e o Palmeiras, e o Corinthians, e o Santos, e o Flamengo, e o Vasco? Os jovens hoje sabem mais do futebol estrangeiro do que do futebol brasileiro, da Liga Europeia. Quer dizer, eu não sei até onde vai parar isso. E não é de hoje. Tempo, e nós não estamos nos dando conta. Eu acho que o futebol brasileiro, Luciano, precisaria hoje. Eu tenho falado isso há muito tempo e é bom essa oportunidade que você está me dando aqui para começar a falar, porque o futebol precisaria de um grande, mas grandíssimo simpósio a nível nacional para se discutir tudo isso que nós estamos falando aqui, sabe? Fazer um grande simpósio para pegar a ideia sua, a ideia minha, a ideia do fulano, do ciclano, vamos pôr tudo que cada um, mesmo que o cara lá mais simples que seja, tem uma vírgula para somar, ela vai entrar aqui e vai ser de bom gosto. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ficar na mão de meia dúzia de pessoas que resolvem e decidem o futuro, ou aliás, o presente e o futuro do futebol brasileiro. Sim, e o futebol brasileiro fica na mão de 5 forças, 5 clubes. Você tem 700 clubes profissionais, você fica na mão de 5 clubes. 5 clubes mais poderosos de mídia, de público e tudo mais. Então precisa abrir isso, alargar um pouquinho. O grande, dando oportunidade para outros crescerem, ele não vai ser diminuído, ele vai ficar maior ainda. Entendeu? É um pensamento importante para essa reconstrução. Me fala uma coisa,
Estevão no meu time, Estevão no Palmeiras, como foi isso? Como foi o Estevão técnico do Palmeiras? Você pegou o Palmeiras, lembro bem, você chegou ao quarto lugar, né, a quarta colocação no Brasileiro de 2004 e classificou para a Libertadores 2005. Lembro bem. Classificamos em quarto na pré-Libertadores, aí ganhamos. Sim, classificou sim. No ano seguinte o Taquari. Você jogou com o Taquari. Isso. Eu assisti esse jogo em Santos. Eu estava em Santos nesse dia que o Palmeiras classificou. Me fala uma coisa. Como foi você ter trabalhado no clube que tem mais campeonatos brasileiros, 12? Num dos maiores clubes do mundo, que é o Palmeiras. Me fala a tua experiência, porque você foi muito querido lá, você fez um grande trabalho. Você pegou a recuperação do Palmeiras, saindo da Série B com o Picherny, que também fez um excelente trabalho, e você, logo em seguida, assumiu o Palmeiras. Como foi pegar esse Palmeiras? O que você sentiu? Como foi lidar com a torcida do Palmeiras? Como foi lidar com as pressões do clube? Como foi essa relação que você teve com os jogadores? Você fala do Palmeiras. Ô Lu, estava com 10 anos na carreira como treinador. Tinha tido algumas conquistas, como fui campeão da B2, se eu não me engano, pelo Primavera. Depois eu fui campeão de aspirante paulista com o Guarani. Fui campeão do interior em 2000 com a Ponte Preta. Ou seja, mas vinha fazendo bons trabalhos, fiz lá no Nordeste, no CRB, no CSA, fui campeão alagoano pelo CSA, coisa muito importante. Então, o que acontece? Mas a minha carreira, ela vinha se resumindo, meus maiores trabalhos tinham sido Guarani e Ponte Preta. Então, e eu estava encafifado com aquilo, como é que eu vou fazer para ir para um time grande? Como é que é isso, como é que é aquilo? Não tinha um empresário forte para me levar. Mas trabalhando e treinando e me empenhando, me preparando, fazendo cursos no Citrifesp, ou seja. E aí, em 2003, eu tive uma proposta, eu estava no Barueri, certo? Eu estava no Barueri, eu voltei para o Barueri em 2004. E começamos um trabalho, o Barueri com uma bela estrutura, tal. E não, o Barueri foi, eu estou fazendo confusão, Barueri foi o Botafogo, foi a Ponte Preta em Campinas, 2004. Tinha sido campeão do interior com a Ponte Preta, e eu estou na Ponte Preta e teve um jogo em Curitiba. E eu tive um grande amigo, a quem eu devo, um palmeirense, né, o Francisco Buzico, que ele que organizou todo com o Mustafa. E um dia ele marcou um almoço com o Mustafa aqui em São Paulo, em Genó, perto de casa. Eu fui. O Mustafa ficou o almoço inteiro assim, por 2 horas olhando para mim. Ele olhava, não falava uma coisa. De vez em quando ele fazia uma pergunta. Você gosta do quê? E eu respondia. Estava me observando e eu não sabia. E eu, tal, e fazendo Aí nós tivemos jogo em Curitiba. A hora que eu tô no hotel, aí o Buzico me liga, falou assim, você quer ir pro Palmeiras? Falei, como é que é, pai? Não, eu falei com o Mustafa, o Jair saiu, tá aí. E ele quer ver se você aceita. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar não pro Palmeiras? É meu sonho. Eu tinha dirigido, como eu falei, Guarani e Ponte Preta, os meus maiores pilares aqui em São Paulo. Ou no Brasil, que seja, né? Eu falei, pera um pouquinho, eu vou falar com o meu diretor. Aí, isso antes do almoço. Falei com o meu diretor, na época, que é o presidente da Ponte, hoje, o Marcos Eberlin. Falei, Marquinho, eu tenho uma história para falar com você. Ele falou, o que foi? Eu falei, tem uma proposta aí para ir pro Palmeiras. Para quando? Falei, para agora. Ele falou, não acredito. Eles querem você, mas acertei. Eu falei, pô, é fonte disso, é coisa certa. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Eu nunca vou poder te segurar, eu sei como é que estão os seus olhos. Não vou te segurar. Vamos fazer esse jogo aqui. Depois do jogo, eu te anuncio, falo que você está se despedindo. Ok. Mas não fala nada com ninguém, não fala. Eu falei, não vou falar. Aí liguei, falei, Buzico, é certeza? Não, certeza, pode, já está confirmado. Posso confirmar? Falei, pode confirmar, não tem problema. Terminou o jogo, ganhamos o jogo lá em Curitiba ainda. Então, eu acho que meu astral passou pro time. Aí terminou o jogo, eu liguei, falei, Buzico, eu vou pra coletiva, posso falar?
rapaz, você não confia em mim? Eu falei, tá confiado. Aí na coletiva, ó, eu tô me despedindo e tal, por uma questão, aí um clube que apareceu, mas não falei também quem era, né? Aí foi um sonho da minha vida realizado, eu vim pro Palmeiras, né? E aí cheguei no Palmeiras, com o Mustafa, aquela coisa de louco, aí fizemos o contrato, comecei a dar treino, assim, e os 6, 7 primeiros jogos eu vinha mal, eu vinha muito mal. Imagina um treinador emergente chegando no Palmeiras e com 6, 7 resultados, eu tive acho que uma vitória, 2, coisas assim. A imprensa, os caras pedindo minha cabeça, aí um dia eu tô lá no CT, aí o Buzico me ligou e falou, Estevão, o Mustafa falou para você terminar o treino para você passar lá no Parque Antártico, falar com ele. Eu falei, legal. Falei, puta vida, eu vou ganhar o cartão vermelho, né? Vou ser demitido. Peguei o carro, fui lá no Parque Antártico e tal, falei, caramba. Entrei na sala do homem nervoso, falei, puta vida, perdi o cargo. Aí sentei e ele, deu água, um cafezinho e tal. Falei, fala logo, me demite logo, né? Eu pensando comigo, né? Aí ele falou, e aí, Estevam, tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o trabalho? Eu falei, tá aí, não é? Ele sabia tudo, Luciano. O homem tinha as informações. Ele falou, não, de fato eu sei, seu trabalho é muito bom, seu trabalho de campo está sendo muito bom. Ele falou, e você está feliz aqui no Palmeiras? Eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar que eu não estou? Eu falei, ele vai me demitir agora. Aí ele falou, vamos fazer uma coisa, você está feliz, você quer continuar no Palmeiras? Eu falei, ô presidente, é o meu sonho de infância dirigir um time grande, meu sonho era dirigir o Palmeiras. Ele falou, vamos fazer o seguinte, o seu contrato vai até quando aqui? Ele sabia tudo, né? Mas estava me pescando. Eu falei, vai até 31 de dezembro, presidente. Era mês de maio, não lembro quando era, junho, não sei o que é. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você só sai daqui até 31 de dezembro, antes disso, se você quiser. Você confia na minha palavra? Assim, olhando no meu olho assim. Falei, pô, presidente, então ninguém te derruba aqui. Se cair para a segunda divisão do Brasileiro, vai cair com você. Você vai derrubar o time. Se for campeão, vai ser você. Estamos combinados? Você está fechado? E continua fazendo o que você está fazendo, que eu sei de tudo lá. Seu trabalho, sua disciplina, a sua entrega. Eu falei, eu não acredito, senhor. Acredita em mim que nós vamos dar bem. Eu saio, um abraço, aí dei a mão para ele assim, cumprimentei e saí. Dali de dentro, eu enchi o peito, assim, eu saí, parecia que eu era o Superman. Eu cheguei no outro dia na academia, parecia que eu tinha 2 metros de altura. Dali para frente, acho que, sabe, me encheu o meu ego, me encheu de confiança. A gente começou a trabalhar, começou começou a subir. E só não fomos campeões também, porque faltou pouco na reta final, tivemos uma queda. Falta de mais qualidade também, perdemos algum jogador, mas eu vou dizer para você, aí foi a redenção para mim no Palmeiras, um clube que eu devo muito, né? Um clube que eu tenho um amor e uma gratidão muito grande. Você sabe que eu lembro de você no Palmeiras, eu estava correndo embaixo da arquibancada, teve um treinamento à noite e você exigiu muito dos atletas. Um treinamento intenso você dava, de chutes a gol, e você participando, você armava, tocava, e você bem atento a tudo. Eu lembro que foi no estádio, no Parque Antártica, um treinamento à noite, vocês iam jogar no outro dia. À noite, totalmente, isso. E você além de ter uma disciplina bem consistente, você chamava atenção, advertia, você falava do que poderia acontecer na partida. Eu gostei muito disso, eu fiquei observando o treino. Eu particularmente, eu tive uma carreira muito boa e eu até me critico, Luciano, porque eu errei em algumas coisas, como todos nós erramos na vida, né? Hoje eu sei onde eu errei, eu sei as coisas erradas que eu fiz, as decisões erradas. Eu poderia hoje estar trabalhando ainda no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, tá nesse meio aí. Eu sei aonde eu errei, sabe? Algumas coisas que eu pequei, que eu poderia ter evitado na minha carreira, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu fiz bastante, eu fiz muito, e ainda estou preparado, mesmo com 69 anos, completo 70 anos agora no mês de junho, 10 de junho, né? Ainda não encerrei oficialmente a minha carreira, não falei, eu parei, estou aguardando alguma proposta, alguma coisa saudável que venha, porque uma outra
que eu tive tempo atrás foi uma experiência muito ruim, que eu não quero que ninguém passe isso que eu passei. Então, eu tenho esperança ainda e tenho confiança e tenho fé que vai aparecer uma coisa boa, eu vou trabalhar e vou dar uma encerrada nesse meu último ciclo de carreira aí, com muita força, com muito sucesso, num clube legal. Sim, só para você ter uma ideia. Zezé Moreira, o grande Zezé Moreira, do Fluminense, foi o professor do Tele Santana. Isso. O Zezé Moreira, ele trabalhou até 82 anos. Então, 70, dá para trabalhar algum tempo ainda. Dá para trabalhar. E eu digo, se você falou que você errou, errou em quê? Você não errou em nada. Sabe por quê? Porque às vezes você pode ter pensado em relação ao teu ciclo, né? Que ainda está em construção. Poxa, eu aceitei convites depois de sair de um clube grande. Isso foi um dos erros. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque mostra grandeza de caráter. Sabe Tudo é momento, né? Grandeza de caráter. Você gosta de futebol. É. Tem muitos treinadores paparicados, tanto brasileiros como estrangeiros, que esperam o time ideal. Eu quero esse time, eu quero aquele, e tramam por baixo do pano para derrubar o treinador do outro time. Isso acontece muito, aqui fora do país. Então, eles saem de um clube grande, esperam 6, 8 meses para pegar um outro clube grande. Ele só quer o clube grande. Já sabe até para onde vai. Isso eu acho uma pilantragem, para falar a verdade. Sabe por que eu acho? Porque você você gostava tanto de futebol, você aceitava uma proposta menor, mas você queria estar no meio do grupo. Queria trabalhar. Você queria trabalhar, você queria estar envolvido no ambiente. Isso é digno pra caramba. Você não errou em nada, tá certo. Quantos jogadores você educou? Quantos jogadores você formou? Poxa, entendeu? Isso é fundamental. E te digo mais, em clube grande, você não tem a familiaridade e o carinho que os jogadores dos times médios e pequenos possuem. Você não tem. Pela frieza do ambiente. Não tem, não adianta, não adianta. E você não imagina o trabalho, com vários jogadores que você trabalhou, que eu já conversei, você não imagina o trabalho que você fez nos clubes de menor porte. Entendeu? Então, acho que você não errou nada. Tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. E uma coisa importante que eu me valorizo também muito, claro que todo treinador você lança os jogadores, mas o meu olho para lançar esse pessoal foi uma coisa de louco, né? Então você já emenda agora. Você já vai emendar e vai contar um caos que você adora contar caos, né? Fala do grafite. Não, do grafite. O grafite foi um maluco, né? Eu, inclusive, que dei o nome para ele, né? O nome dele é... Agora me furou. José... não sei o que, Libânio, uma coisa assim. Eu assumi a Matonense em 2001. Eu assumi a Matonense e o presidente da Matonense falou: Estevão, nós temos 8 jogadores. Vamos usar o mês de dezembro para a gente trazer jogadores de empresários, de indicações, para você faz tipo experiência. Até o dia 20 de dezembro, nós paramos, voltamos dia 2 de janeiro. Ok. Começamos no fim de novembro, e os amigos ligando, manda jogador X, jogador Y. Aí o Gerson Sodré, que tinha jogado comigo depois, foi durante 10 anos meu auxiliar, me ligou um dia e falou: Estevão, fiquei sabendo que você está olhando os jogadores. Eu falei: estou olhando. Ele falou: tem um jogador aqui, né? O Negão, né? Que aquele tempo falava Negão, né? Hoje não pode falar mais isso. O Negão aqui joga comigo aqui na Zona Leste, joga aqui nos times da Zona Leste aqui, é muito bom. Quantos anos ele tem? Tem acho que 22. Falei: a idade dele já está muito, muito alta, né? Para resumir, falei: manda ele vir para cá e tal. Aí eu cheguei do hotel de manhã cedo lá no campo da Matonense, parei o carro, e eu vi de longe. Puta do Negão parado lá, com uma malinha amarelinha, aquelas malas feias, sabe? Coitada, mala doída. Aí eu tô assim, aí eu parei o carro, ele veio: sou o professor Estevão, né? Eu falei: falei: quem você é? Aí eu sou o Libânio, o professor Gerson. Tudo bem, tá aqui. Entra aí. Tudo bem? A viagem foi boa? Viajou a noite inteira. Levei lá com o roupeiro, com o diretor lá, o supervisor, apresentei: vai ficar alojado aí, tal. E aí começaram os jogos, os treinamentos coletivos, e ele jogando. Mas esse cara não pegava na bola. Os coletivos ele caía, ele trupicava na bola. Eu falei: meu Deus, que o Gerson Sodré me mandou, que tranqueira. Aí, para resumir, nós íamos fazer um jogo treino contra o Oeste de Itápolis. Aí
eu pus o Gerson Sodré embaixo. Não, eu pus o meu irmão. O Gerson não estava comigo. Meu irmão que era auxiliar, o finado. Falei, você fica no banco, eu fico com um radinho lá em cima. E sentei na tribuna, junto do meu lado o presidente, o diretor, e eles estavam putos. Ficaram o jogo inteiro. Não aguento mais. Toda semana, um mês aqui gastando. Nós gastamos aí de mercado não sei quanto. É carne, é pão, só tem perna de pau, só tem caneleiro. E eu ouvindo isso tudo, falando para mim ouvir. Ele falando de propósito para mim, o diretor. E falando, que coisa, que tranqueira, não sei porque deixaram fazer isso aqui, e tranqueira. Aí eu peguei no radinho, deu uns 20 segundos de tempo, falei, Sodré não, falei, meu irmão, é que o Sodré ficou tanto tempo comigo que eu esqueci. Coloca aquele negão aí. Coloca aí. O Dino, o Edinaldo. Aí a hora que ele levantou, Dino, e ele vinha nos treinos, caindo em cima da bola, ele trupicava, ele caía. E os caras. Aí a hora que ele fez assim, aí o diretor aqui atrás de mim falou: pelo amor de Deus, piorou. Esse aí é uma desgrama que tá aí. Como é esse vagabundo? E ele come, ó. 2 pratão, desse tamanho. Ele falando assim, Luciano. 2 pratão todo dia, no almoço e na janta. No almoço, naquele lá, falando, e na janta. O café da manhã, então, dele é 2, 3 pão de manhã. Falei, meu Deus, o cara segue o cara. Eu não vou nem... Aí a primeira bola que ele pegou, ele foi tocar, trupicou, caiu. Falei, meu Deus. Aí eu não falei pra você, aí eu tô falando. Falar pro diretor, pra mim ouvir, os diretores tudo ali. Aí, rapaz, ele pegou... E outra vez caiu, umas 3, 4 bolas. Eu falei, meu Deus, eu vou tirar o Dina agora aí. Aí ele pegou uma bola assim, driblou pra lá, driblou pra cá, enfiou uma bola pro Gilson Batata, você travando. O Gilson gol. Aí o cara aqui, ainda bem que ele fez uma aí. Também acho que ele errou, viu? Porque isso não é normal dele. E eu fiquei na minha. Daqui a pouco, Lu, ele pegou a bola, uns 38 segundos tempo, ele pegou uma bola no meio campo. Saiu driblando pra lá, driblando pra cá, driblou pra lá, driblou pra cá. Aí, a hora que ele estava na frente do goleiro, ele saiu da entrada, ele driblou uns 4, 5 do Oeste. Ele deu uma varada lá no ângulo. Coisa de Pelé, de Enéia, e saiu assim. Aí o diretorzinho falou assim atrás: esse é o contrato. Aí eu não aguentei. Eu falei, contrata sua mãe, seu miserável. Eu comecei a xingar o cara, seu desgraçado, e fui pra cima dele. O outro me segurou, calma. Aí assinaram o contrato. E o Dino, fala do Dino. Do grafite. O Dino era o nome dele. É o nome dele. Aí teve o treinamento. Depois que ele já estava aprovado e tal, tava tinha um bate-bola na área, terminou o treinamento. Eu ia pegar os atacantes, todo mundo eles tomando água lá no pôr. Eu chamei os atacantes e tal, chamando, vem aqui fulano, ciclano, que eu ia pegar. Aí eu olhei assim para aquele negão grandão, rapaz. Falei, como é que é o nome dele? Tanto jogador de teste que você... Falei, como é que é o nome dele? Eu não lembrava o nome. Aí eu olhei para ele assim, olhei e lembrei de um jogador que eu tinha marcado no fim de carreira, acho que em Ribeirão Preto, não sei, com o nome de grafite, um centroavante, igualzinho fisicamente ele, grandão, negão grandão. E eu falei, é o nome dele, não estou lembrado, rapaz. Aí eu falei, ô grafite! Todo mundo olhou assim, eu falei, grafite! Ele não olhava, né? Aí ele olhou assim, eu falei, é você, grafite, os caras, é você, que eu... Aí eu falei, veio os caras, o grafite, Ficou grafite até hoje, pai, filha da mãe. E você chegou pra ele e falou, Dino não, centroavante tem que ser briguento, valente. Aí depois, quando ele veio, marrento, professor, Dino não, tem que ser um nome mais impulsivo. Aí ele veio e falou assim, professor, mas meu nome não é grafite. Eu falei, como é que é? Meu nome é Dino. Eu falei, você é um centroavante desse chamar Dino? Dino tem que ser grafite, pra trombar com os caras. Ah, professor, mas seu nome é grafite. Aí, na semana, iam escrever, né? Como é que é o nome? Dino? Falei, o diretor. Falei, não, o nome dele é grafite. Aí pôs na súmula da federação grafite. Aí ficou grafite. Estourou. E se consagrou no mundo. Deu sorte pra ele como grafite. Toda vez que eu vejo ele lá na Globo, lá no Sport TV, eu falo, olha aí o grafite aí. Esse aí. Me fala uma coisa, o teu contato com o Leivinha, o maior cabeceador do mundo de todos os tempos, como foi teu contato com João ele? Leiva. João Leiva Campos Filho. É.
Eu escrevi a biografia dele e eu tenho muita saudade dele. Me fala um pouco do Leivinha, que a tua amizade com ele foi muito bonita. Primeiro o Leiva é de Lins, né? E eu sou de Cafelândia, que são 20 quilômetros de distância, a 420 quilômetros daqui de São Paulo. Passa Bauru, Cafelândia, 20 quilômetros é Lins. Então, o Leiva, primeiro ele foi um ídolo para todos nós, né? Para quem torcia por Palmeiras, ou para quem não torcia, esse cara foi um ídolo do Atlético de Madrid, da Copa de 74. Foi meu primeiro ídolo de criança. Esse cara foi fenomenal. E eu já tinha essa coisa com ele. Em 1980, eu no São Paulo, um dia eu tô lá no São Paulo, aí anuncia, o São Paulo contratou o Leivinha. Falei, pelo amor de Deus, não acredito que esse cara tá chegando. Passaram-se alguns dias, quem chega no Morumbi? O Leiva. E ele, Estevão, e a Cafelândia? Eu falei, puta, aquilo pra mim, só dele perguntar em Cafelândia foi um show. E aí a gente começou a conversar e tivemos uma amizade maravilhosa dentro do São Paulo. Ele ficou pouco tempo também, 6 meses, 7 meses no São Paulo. Depois ele abriu um bar lá na Henrique Schalma, o Balancê, que foi na época um estouro, um bar maravilhoso, ele e a esposa dele na época, e eu era frequentador do Balancê. Ou seja, o Leiva foi um irmão que o futebol me deu. O Leiva foi um dos maiores caráteres, um dos maiores coração que eu vi dentro do futebol. João Leiva de Campos Filho. Parece-me que hoje ele não está tão bem, está meio desligado, mas é um cara que merece os nossos respeitos e merece a nossa admiração. É um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Estevão, encerrando o programa, eu queria te agradecer pelo carinho, pela atenção, por estar presente aqui, a abertura do meu programa. E eu tinha que chamar você, que não é um cara iludido com a fama, não é um garoto propaganda de nenhum canal. Você é o que é. Menino que veio do interior, venceu na vida, sangrou e amou o futebol, como eu citei. E isso para mim vale muito. Vale muito. Vale muito o homem, o caráter, a bondade e esse amor pelo futebol do que 10 títulos mundiais. Para mim vale mais. E eu queria te agradecer por isso e por você lembrar desses caras que moram no nosso coração, né? Esses caras não saem do nosso sentimento, né? Da nossa mente, né? Da nossa mente. E como treinador, tá aí, ó. Estevão tá aí. Para quem quiser contratar. Tamo no mercado. Uma presença constante no futebol brasileiro durante os últimos 50 anos. Experiente, vivido e competentíssimo. Um abraço para você. Até a próxima, pessoal. Vamos em frente.